é Paulo Vinícius da Silva, Santos da Silva, da CTB. Bom dia, senhores e senhoras. A Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil agradece o convite da Câmara dos Deputados para poder debater o tema. Nós somos a mais nova das centrais sindicais reconhecidas, com cerca de 10% da representação das entidades sindicais. Estamos completando 5 anos. Teremos o nosso congresso agora de 23 a 25 de agosto no AMB em São Paulo, com cerca de 1.500 delegados que debaterão, dentre outros assuntos, a questão das novidades trazidas com a saudável manifestação popular, mobilizações em todo o Brasil, das quais, inclusive, eu pessoalmente participei, e que tem todo esse impacto sobre o sistema político e a sociedade, resgatando a importância do papel da mobilização social para impulsionar as mudanças. No entanto, eu queria confessar uma certa descrença de que, através do próprio sistema político brasileiro, seja possível mudanças de vulto, não por uma questão de personalizar ou de atribuir responsabilidades individuais, mas pela própria origem do sistema político atual, que é um sistema político baseado num pacto, mas sobre um pacto que foi construído em uma situação difícil. Eu queria lembrar que em março de 74, quando é pronunciado o discurso da reforma, da abertura lenta, gradual e segura, marcado por uma série de ameaças, esse processo da lento, gradual e seguro só vai se completar em 1988, portanto, 15 anos depois, 3 mandatos presidenciais, aonde você tem uma ampla margem de manobra para definir hoje o atual sistema político e várias das suas características. Então, eu tenho a impressão de que não é tão fácil que, num tempo curto como o que o colega da UGT menciona, seja possível enfrentar problemas de natureza estrutural que tem a ver com a própria característica da sociedade brasileira, no sentido das críticas que o povo coloca, porque o povo está certo em observar que não encontra eco na representação política do parlamento às suas aspirações, por uma série de razões. Mas eu penso que isso faz parte de uma crise mais ampla da democracia, que durante o século XX foi um dos principais debates nas ciências sociais. Eu sou sociólogo, e que chegou no final do século XX caracterizado por uma democracia que a gente chama de schumpeteriana, uma democracia marcada pela restrição da participação popular à sazonalidade do voto. E isso como critério principal da democracia, junto com a participação dos partidos como todo o limite da participação. Nesse sentido, é muito negativo que, percebendo o poder que os partidos têm dentro do parlamento, que é um poder que não é um pequeno poder, acho que o episódio da presidenta da República propor um plebiscito onde o povo pudesse se manifestar sobre as características fundamentais das mudanças que desejaria no sistema político, ser negado a partir do próprio sistema político, ilustra não apenas o poder dos partidos políticos, mas também os limites dessa mediação que nós, inclusive, fazemos de boa fé. Mas eu queria manifestar essa descrença, porque, de saída, a resposta é que não é possível essa manifestação popular através do plebiscito. E eu penso que isso está vinculado a esse resultado. Outro elemento que eu queria agregar é que talvez, puxando a esperança para poder tentar não ficar também numa fala absolutamente negativa, o consenso em torno do prejuízo que é a fusão do sistema político com o poder econômico, tão evidente na política brasileira, a partir do financiamento privado de campanhas, é algo tão escandaloso e tão claro que talvez isso pudesse ser modificado no processo atual, mas a partir de uma consciência muito grande do parlamento no sentido de interpretar o clamor da sociedade. Eu tenho dúvida de que uma série de outras medidas pudessem ocorrer, mas que é claríssimo que esse é o ponto nodal da crise do sistema político brasileiro. Eu acredito que é porque é nele que está a raiz da ausência de representação das mulheres no parlamento. É daí que está a ausência de representação dos negros e negras no parlamento. É daí que vem a pouca representatividade da representação dos trabalhadores e trabalhadoras no parlamento.
e nos poderes que nós observamos. Quer dizer, então, eu acho que esse tema do financiamento, da negativa do financiamento privado da campanha, seria, de fato, a mudança que talvez pudesse arejar, de alguma maneira, o sistema político brasileiro diante do sentido de uma resposta imediata às ruas. No entanto, eu queria também observar que outras medidas que aparecem no debate sobre a reforma política têm o sentido exatamente oposto ao sentido das ruas. Ora, se há uma crise dos partidos políticos, na sua identificação com a população, duas propostas, como a proposta do voto distrital e a proposta da cláusula de barreira, que nas experiências democráticas onde foram aplicadas, sempre levaram à restrição da participação, mesmo partidária, vai no sentido contrário às esperanças de maior participação. Quer dizer, vai no sentido não de... Porque o problema da democracia brasileira, o centro do problema, ele não reside nos pequenos partidos. Não é possível atribuir que sejam os pequenos partidos que sejam os principais protagonistas de escândalos, ou os principais protagonistas das políticas governamentais, ou os principais protagonistas da própria definição do sistema político que nós temos. Então, a mera redução do universo partidário, de per si, além de ser, como de fato refletiu bem o Supremo, uma coisa preocupante para a democracia, porque também coloca um critério, digamos assim, de mercado eleitoral sobre as regras de hoje, porque de fato é o poder econômico que define boa parte do resultado eleitoral, ele acaba indo na contramão do que seria uma ampliação do acesso do povo à influência no processo político brasileiro, uma coisa que a Constituição de 88, como parte das características avançadas que a compõem, porque é uma Constituição avançada, apesar das limitações em que ela foi elaborada, pela vigência do regime militar e a transição que havia no governo do Sarney, mesmo com todas essas dificuldades, ela coloca o tema da participação popular, que tem uma novidade nesse último período de 10 anos, que é o surgimento dos conselhos de políticas públicas em todo o Brasil, o aprofundamento das conferências nacionais sobre temas das políticas públicas do Brasil, que permitem à população dialogar sobre as políticas públicas e que muito tem contribuído para que o parlamento, bebendo nas suas resoluções, possa inclusive propor um conjunto de iniciativas que visam a atender aos anseios e às expectativas da população. No entanto, toda essa estrutura de participação popular, ela não tem, no geral, eficiência quanto ao controle ou então de obrigatoriedade em relação a seus clamores de aplicação de políticas públicas sem vinculação nenhuma ao debate orçamentário. Ela também não tem grande apoio do ponto de vista da qualificação e do apoio que o Estado dá às organizações da sociedade civil no sentido da qualificação da sua intervenção política junto aos poderes e junto ao debate do orçamento, das políticas que é necessário. O movimento social tem reivindicações que, para ter essa transposição para o sistema político, necessita de uma mediação e o Estado não assegura um aporte que permita maior qualificação e uma participação maior desses setores, e acredito que o tema do plebiscito e do referendo, da possibilidade de determinadas questões que às vezes engancham no sistema político, sejam colocadas para a população e do parlamento aceitar isso. Talvez essas medidas sejam muito mais importantes no sentido de ampliar a identidade da população com o sistema político do que a adoção de medidas restritivas da democracia, como é o caso da cláusula de barreira e do voto distrital. Queria também colocar que parte dessa crise se deve a razões que não são de natureza exclusivamente política, mas que tem a ver também a questão econômica no sentido de o sistema político brasileiro não apenas ter uma grande influência do poder econômico, mas também ter grande ineficiência nos serviços públicos, né? Isso surgiu. Ou seja, quando nós estamos falando de serviço público, quando nós estamos falando de acesso universal à educação, quando nós estamos falando de saúde, nós estamos falando, na verdade, de insatisfação gerada pela insuficiente inclusão dos brasileiros enquanto cidadãos plenos na nossa pátria. E estamos falando isso depois de um período de 10 anos de avanços sociais e políticos que levam a população, de fato, a querer mais eficiência e que, curiosamente, contra
a prédica anti-Estado e pelo livre mercado vão no sentido de pedir, inclusive, mais eficiência do Estado, portanto, mais Estado. No entanto, às vezes, para além da questão da corrupção e da ineficiência administrativa, é preciso destacar que a situação do Brasil em relação ao seu protagonismo ao definir o seu próprio projeto nacional de desenvolvimento, ela é completamente, digamos assim, submetida ao domínio do capital financeiro, do rentismo que existe, que hoje, por exemplo, morde aproximadamente 47% do orçamento da União, afora o que come dos estados e dos municípios, colocando limites objetivos para as políticas públicas atenderem aos clamores de igualdade e direitos que a população tem. Essa causa estrutural de natureza econômica, ela inclusive passa ao largo, mesmo desse Congresso, dos poderes públicos, haja vista a força com que tem propostas como a autonomia e independência do Banco Central, que na prática é vinculação ainda mais excessiva do Banco Central ao sistema financeiro, e o fato de existir a desvinculação das receitas da União, ou então o fato de não haver qualquer possibilidade de impedir esse tipo de política como superávit primário, que isso signifique ainda hoje o que se chama de responsabilidade econômica, quando na verdade significa a migração de milhões, bilhões, mais de 100 bilhões de reais por ano do orçamento pago dos impostos do povo para poder atender ao interesse de uma elite rentista e uma coisa muito pior do que a dimensão da corrupção e que não tem como passar por dentro desse debate da reforma política. Então, é preciso dizer que essa insatisfação em relação ao Estado também se vincula à própria incapacidade do Estado, capturado pelos interesses do rentismo, de implementar políticas públicas que de fato vão no sentido de atender aos clamores da população. E aí, isso se soma a uma situação de monopolização dos meios de comunicação que foram partícipes, foram solidários à ditadura militar, não é? As grandes redes de comunicação foram constituídas naquele período, nesse período chamado de transição lenta, gradual e segura, o que coloca uma blindagem muito pesada do poder econômico, do capital financeiro e da mídia monopolista, que submete o conjunto da política e limita muito a possibilidade de maior arejamento do Congresso. Nesse sentido, diante de uma situação tão difícil, talvez esse gesto de uma postura de desvincular o poder econômico tão claramente colocado como aquele que financia o conjunto das campanhas, como não esperar que quem financia as campanhas eleitorais cada vez mais caras, com estruturas gigantescas, poderes econômicos imensos, como esperar que isso não exija uma contrapartida e que isso não seja a principal fonte de corrupção no sistema político e de pressão econômica indevida sobre a consciência livre dos parlamentares e sobre a possibilidade de eles exercerem livremente o seu mandato? Como não exigir que isso acabe? Ou seja, que os parlamentares não estejam submetidos no processo do financiamento da campanha eleitoral aos poderes econômicos e mais, como não perceber que hoje, concretamente, quem é do povo e não é vinculado à empresa não tem voto, nem tem possibilidade de concorrer. Daí o surgimento de propostas demagógicas e de fato autoritárias, como essa proposta das campanhas avulsas, que expressam, na verdade, isso, em alguma medida. Quer dizer, o povo não tem lugar para fazer a política e para a representação. Então, talvez o dilema seja esse, como assegurar essa participação ao povo e como diminuir esse poder indescritível do poder econômico sobre a política brasileira. Então, eu acho que, de fato, o tema do financiamento público exclusivo da campanha, a proibição das pessoas jurídicas, serem financiadoras claras e uma rigorosa regulamentação do que seria o financiamento público, no sentido de lhe dar transparência, no sentido de aumentar os controles, talvez fosse uma resposta consequente que o parlamento poderia dar aos anseios que são muito superiores. Então, eu queria dizer isso. As expectativas do povo são muito superiores à capacidade do sistema político atendê-las. Mas eu tenho a impressão que esse tema poderia, de fato, pelo menos, abrir um horizonte para que a luta democrática pudesse se dar de maneira mais clara, sem tantas amarras, que, na verdade, são as razões pelas quais há pouca diferenciação política entre as diferenças
entre as diferentes forças políticas e os diferentes programas de governo. Engessado por uma estrutura de poder dessa magnitude, é difícil não exigir que qualquer partido, por mais bem intencionado que esteja na presidência da República, ou nas prefeituras, ou nos governos estaduais, não tenha ele mesmo que propor arranjos consequentes com essa correlação de força. Para sair dessa correlação de força, eu tenho a impressão que o caminho tem que ser, de fato, a coibição do abuso do poder econômico na forma do financiamento público das campanhas eleitorais, para que, de fato, a juventude, os trabalhadores, as mulheres, negros e negras, os homossexuais, as lésbicas, os gays, quer dizer, é impressionante como a gente percebe um certo incômodo quando trata do tema, para que a população, na sua diversidade, possa ela também participar do processo político, levando ao fortalecimento da democracia brasileira. Agradeço a todos os participantes, peço para ficarem aqui na mesa. Agora nós vamos abrir a palavra para os deputados. E tem uma lista prévia. Eu vou adotar o seguinte regra na próxima audiência pública, que nós vamos fazer 4. Eu vou deixar a lista de inscrição ali para as pessoas se inscreverem. Assim que chegarem, quem quiser, por ordem, por